Olha só, tem uma pergunta aqui do José Ozedo. Grande abraço, seu José. Como lidar com as mudanças repentinas no âmbito do trabalho? Olha só, primeiramente agradeço a pergunta, que legal. Como lidar com as mudanças repentinas no âmbito do trabalho? Veja, vamos lá. Legal essa pergunta que a gente vai aprofundar bem ela aqui e vai dar para ir mais fundo aqui na relação que a gente tem com o trabalho. É preciso entender uma coisa, tá, pessoal? Vou pegar a pergunta aqui do José para expandir essa questão e acho que vai ser útil para todo mundo. Olha só, primeira coisa que a gente tem que entender é que o trabalho ele é um ambiente de um palco externo, tá certo? Ele faz parte de um palco social. Eu acho que isso ajuda bastante a lidar com as mudanças repentinas que acontecem no âmbito do trabalho, tá? É você saber que o que acontece no trabalho não é você, tá? Vou repetir, tá? E tentar clarificar isso. O que acontece no trabalho acontece num palco social, acontece num ambiente externo a você. Muitas vezes vai te afetar de alguma maneira ou de outra, né? Por quê? Porque você está tão ligado naquele palco social, que você sente o que acontece ali, muitas vezes de uma maneira objetiva, né? Às vezes é um programa de demissão, né? E você é demitido, ou você vê os seus colegas sendo demitidos. Muitas vezes essas mudanças repentinas, né, que vêm no âmbito do trabalho, elas vêm de cima para baixo, né? Na maioria das vezes elas não têm nada de democrático, né? Elas acontecem mesmo de uma maneira autoritária. Infelizmente, às vezes acontecem de maneira desumana, né? Com pouco tato, com pouca preocupação, às vezes de uma maneira um pouco mais humana, mas o fato é que elas, muitas vezes, na maioria das vezes, elas não dependem da nossa vontade. Elas não dependem de você, especificamente. Essas mudanças repentinas, né, José? Imagino que elas não venham nem de você mesmo. Né? Elas parecem repentinas para você, porque muitas vezes a gente é o último a saber ou a gente é pegado de surpresa. Né? Elas são repentinas para quem não determina elas, né? Quem determina pensa, planeja e tal, mas quem não determina só recebe aquela mudança, muitas vezes se sente impotente em relação àquela mudança, né? Ou se sente, às vezes, injustiçado, às vezes beneficiado, de qualquer maneira é uma surpresa. Mas como que você lida com isso? O primeiro passo, na minha opinião, é você, e tem um aprendizado aí enorme, que é você se desidentificar do trabalho, quer dizer, que você saber que o que acontece no ambiente do trabalho, ou no âmbito do trabalho, é só uma parte, né? Uma parte da sua roda da vida, é só uma parte da esfera da vida, né? É só um aspecto da vida, não é a vida em si. Então a vida em si não precisa ser prejudicada por essas mudanças, tá certo? A vida em si ela vai sempre se adaptar, né? Ela é resiliente o suficiente para encontrar alternativas e prosseguir. Então acho esse passo que você pode dar, porque e no fundo esse passo está dentro de você, é sempre você se lembrar que trabalho é trabalho, a vida é a vida. Trabalho é um aspecto da vida. E é um aspecto social, é um aspecto do palco social externo, tá certo? Onde, no que é externo, você não controla, você não tem, você pode influenciar, mas você não controla, concorda? Você às vezes tem maior influência, às vezes você tem menor influência. Às vezes você não consegue influenciar nada. Então, naturalmente, não vai ser sempre do jeito que você quer. Né? Mas é importante você criar essa distância entre a sua identidade e o trabalho, ou o âmbito do trabalho. Tá? Eu acho que esse é o primeiro passo para lidar com as mudanças repentinas no âmbito do trabalho. Né? O primeiro passo é esse. E é um aprendizado
que é muitas vezes doloroso, porque a gente às vezes se identifica tanto, né? A gente sonha, a gente projeta muita coisa, a gente cria expectativa, a gente está acostumado a lidar com um determinado ambiente, quando ele muda, né? Drasticamente, repentinamente, muitas vezes a gente é pego de surpresa. Mas eu acho que é uma oportunidade para a gente aprender, é uma oportunidade para a gente se reinventar, tá? E para mim, na minha experiência, foi muito uma oportunidade de eu me perguntar o que é realmente importante para mim, né? O que era realmente importante para mim, né? Já passei, inclusive na escola onde eu trabalho hoje, na empresa onde eu trabalho hoje, já passei por muitas mudanças repentinas, né? E elas sempre me fizeram me perguntar assim, mas o que é realmente importante, tá? E esse processo de você redefinir, revisitar suas prioridades, te ajuda a crescer, te ajuda a amadurecer. Então, o primeiro passo é desse distanciamento, né? Que é natural que aconteça. Ele não é simples ou fácil emocionalmente. Emocionalmente a gente fica sentido, né? Muitas vezes, mas ele é muito importante para a gente crescer e amadurecer. Primeiro passo, eu acho que o segundo passo, vamos lá, o segundo passo é a partir, depois que você passa por essa fase de distanciamento, o segundo passo é construir um novo projeto, né? O segundo passo é construir um novo projeto. Quando você tem a sua prioridade bem clara, aquilo que é importante para você bem claro, poxa, a próxima etapa é, se isso está claro para mim o que é importante, como é que eu construo a minha realidade? Como é que eu construo a minha nova realidade profissional? Como é que eu tento colocar um novo projeto em prática, né? Então, acho que tem sempre esse movimento de vir para si e depois voltar para o mundo, vir para si e voltar para o mundo. Sempre está de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, esses primeiro passo, distanciamento, desidentificação do trabalho, questionamento de quais são as suas prioridades, né? Segundo passo é, tá, agora que eu sei quais são as minhas prioridades, o que é importante para mim, como é que eu vou para o mundo agora com um novo projeto? Porque trabalho, o âmbito do trabalho é o âmbito externo, né? É o que eu falei aqui no começo da live, a profissão é a sua atuação no mundo, é a forma como a maioria de nós atua no mundo. E ali a gente tem um potencial de contribuir para o mundo, né? Através do seu trabalho, da sua profissão. É ali que a nossa energia vai se manifestar de uma maneira externa nesse palco social. Quando eu tenho uma mudança repentina nesse palco, primeiro eu vou me perguntar o que é mais importante para mim, segundo eu vou falar assim, não, mas então em qual palco eu posso atuar melhor ou como é que eu posso construir um novo palco? Né? Como é que eu posso construir um novo palco de trabalho, um novo sentido na minha ação profissional? Tá? E claro que isso pode acontecer, para cada pessoa isso vai acontecer de uma maneira única, né? E diferente. Para certas pessoas é ficando na mesma empresa e no mesmo, entre aspas, trabalho, mas vai mudar o como eu vou fazer esse trabalho. Para outras pessoas é mudando de trabalho, às vezes mudando de empresa, mudando de emprego. Para outras pessoas é deixando o emprego e criando o próprio emprego, criando a própria empresa, né? Cada um vai ter aí a sua forma de resiliência. O importante é você ter essa resiliência, né? Que é a gente cai, mas levanta, tá? A gente cai, mas levanta sempre.